Boa noite, pessoal. Estamos começando o penúltimo SecurityCast do ano. Hoje vamos falar sobre Man in the Middle. Sejam bem-vindos a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo e também quem está nos assistindo depois, gravados aí no YouTube. Né? Nós estamos aqui, vamos falar sobre então, Man in the Middle. Dou as boas-vindas a você, passar a palavra aos meus amigos que estão aqui comigo, compartilhando. Vamos começar aqui pelo Alberto. Alberto, suas boas-vindas. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema bem interessante, que é esse tema de ataques man in the middle, que, na verdade, é um tema bem amplo. Se a gente for pegar e ficar falando sobre todos os ataques e todas as possibilidades aqui, acho que a gente fica até amanhã falando aqui. E espero poder contribuir para esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Alcion? Tá. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Alcion Júnior, sou consultor em segurança da informação. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí diverso, como o próprio Azevedo já falou, que é Man in the Middle. Vamos comentar bastante aí sobre algumas técnicas, falar de algumas ferramentas para ficar um pouco mais didático e apresentar para vocês algum case aqui para que vocês entendam como é que é isso aí na vida real. Então, beleza, passar a palavra para o nosso amigo Martinelli. Pessoal, boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Martinelli, eu sou advogado, trabalho com direito digital, e nós vamos falar hoje do Man in the Middle e saber o que esse Man in the Middle pode vir a responder perante a justiça, por exemplo. Além de, se você for fazer um pentesting como Man in the Middle, quais são as precauções que você deve tomar. Então, vamos lá. Legal. Bom, deixa eu então só me apresentar, que eu fiquei por último aqui. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense, e estou aqui também para a gente bater um papo sobre Man in the Middle. Fazendo a introdução do assunto, Man in the Middle, também conhecido como homem do meio, é um ataque uma forma de ataque em que o atacante ele fica entre o cliente e o servidor, ou entre a comunicação entre dois pares dentro da rede, se fazendo passar por um deles. Então, ele consegue, com isso, capturar informações, ou consegue forjar informações, ou até inserir novas informações na comunicação entre dois pares, e, com isso, ele consegue ter acesso a informações que seriam privadas ou privilegiadas em relação a isso. É um ataque bem comum, principalmente em redes sem fio, onde o atacante ele tem a possibilidade de se inserir na comunicação entre dois parceiros e aí fazer esse tipo de captura, como eu comentei. Então, basicamente, rapidamente, essa é a definição rápida do Man in the Middle, e aí agora a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Quem quiser aí continuar com o tema, vamos continuar aqui. Alberto, Alcion. Alcion, o que nós vamos fazer? Vamos fazer demonstração? Você disse que ia tentar montar um laboratório? Você conseguiu fazer ou não? Senão a gente pode pegar e tentar fazer, ir mostrando algumas ferramentas, uma a uma. Pode que eu tive que reiniciar meu negócio aqui. Bom, Alcion. Então, vamos falar um pouquinho mais de Man in the Middle, tá? Essa é uma técnica, pessoal, que ela é bastante utilizada. Talvez todo mundo já tenha visto, eu já tenho ouvido falar bastante de uma matéria que passa no SBT, se não me engano foi na Globo e no SBT, que mostrou um hacker lá, um hacker ético, que apresentou como ele fez a captura de senhas, dentro de um Wi-Fi, que é uma das coisas mais temidas hoje, o pessoal utilizar o Wi-Fi, até aconselho, o pessoal fala, poxa, usar o Wi-Fi público, eu não aconselho, tá? Por causa desse tipo de coisa, você não sabe quem que tá ali conectado naquele Wi-Fi. O Alcion, então, só te interrompendo, cara, não perdendo o gancho, teve um cidadão aí do mundo que ele foi conferir a carteira de Bitcoin dele numa rede pública e perdeu todos os Bitcoins que ele tinha. Exatamente. Bacana. Esse é o ponto, entendeu? Existem várias técnicas, de Man in the Middle, como essa aqui, para capturar senha. Existem técnicas para emissão de certificado, existem técnicas somente para captura de informação mesmo, sem ser de senha exatamente, mas para captura de informação que estão passando ali na hora. E óbvio que existem várias técnicas para evasão também, tá? Evasão desse tipo de informação, de tentativa. Bom, quando a gente
fala de man in the middle, o pessoal às vezes fica um pouco meio estranho o nome, né? Nada significa mais de homem no meio, fazendo a tradução. Então, eu não peguei nenhuma figura aqui, talvez o Azevedo tenha pego aí já alguma coisa para apresentar, mas o que é exatamente um ataque de homem no meio? Acontece uma comunicação entre dois pontos, e essa comunicação entre esses dois pontos, existe uma pessoa que vai fazer a simulação. Então você tem, por exemplo, a comunicação entre o host A e o host B, tá? E você vai ter ali no meio um man in the middle. E para o host A, ele vai se fazer passar que é o host B, e vice-versa. Para o host B, ele vai se fazer passar que é o host A. E ele vai simular que você está conversando com ele, e você vai entregar a resposta e vai estar discutindo o que está... Vai estar discutindo, não, desculpa, vai estar ouvindo, né, o que está sendo passado ali naquela comunicação. Eles têm, como eu falei, várias técnicas, né? Até na utilização de replicação de Wi-Fi. Tem gente que faz a replicação de Wi-Fi para fazer o ataque de man in the middle. Tem gente que está no meio está utilizando o Wi-Fi dentro da comunicação e se fazendo passar por um servidor, por um host que é outro, e fazendo essa comunicação no meio. Então, vários tipos de ataque. Daqui a pouco, vou apresentar com o laboratório, como ele falou, usando as ferramentas, e vou apresentar para vocês com mais calma. Mas enquanto isso, eu vou deixar a palavra ao pessoal explicando um pouco mais, na parte mais didática, do que é esse man in the middle aí. Eu achei, tem uma figura aqui separada, aqui, deixa eu ver aqui. Não está aparecendo ainda. Está aparecendo a figura aí ou não? Na tela, não? Ô, galera. Opa, tá aparecendo sim. Tá aparecendo. Então, ó, só para... ele acabou falando, não consegui mostrando. Essa aqui seria a representação gráfica de como é que funciona um ataque man in the middle. E aí, o que acontece? Você pode usar diversas ferramentas para fazer diversos tipos de ataque. Então, por exemplo, você fingir que você é um site que você, na verdade, não é. Para fazer, por exemplo, ataques de phishing, pode usar técnicas de man in the middle. Você pode sequestrar dados da rede em trânsito, simplesmente para monitorar as pessoas, também é considerado como um ataque man in the middle. Você pode... ele é bastante... Normalmente é bem... A maior quantidade de utilizações normalmente é para fazer ataques de phishing ou para conseguir pegar senhas. Então você vai lá, cria, redireciona a pessoa, ou, por exemplo, outro ataque que também é uma espécie de ataque man in the middle, ficou famoso, foi bastante usado esse ano passado, é o DNS poisoning, por exemplo. Então, toda vez que você, qualquer tipo de ataque, em que você redireciona um tráfego de rede para que você consiga ter acesso a esse tráfego e dali e modificar ele de maneira maliciosa entre os pontos A e B, é um ataque man in the middle. Então, na verdade, man in the middle é uma técnica, e ela é usada para uma série de ataques e por uma série de ferramentas diferentes, dependendo da situação em que você quer fazer. Então, ARP Poisoning, DNS Spoof, DNS Poisoning, são algumas opções que você, diferentes opções de que você, em situações em que você usa essa técnica do man in the middle. Alberto, só para a gente lembrar, quem está nos assistindo aqui ao vivo, a gente tem lá na página do YouTube, tem uma opção lá do chat que vocês podem mandar perguntas, né, dúvidas, sugestões lá para a gente pelo chat. Inclusive, só para registrar aqui, o Eliel, né, mandou uma boa noite aqui para a gente, mandar um abraço para o pessoal do grupo Wireshark Brasil, né, falou que está acompanhando a gente por aqui, legal. Obrigado, Eliel, e o pessoal do Wireshark Brasil pela participação aqui com a gente. Então, só voltando à questão do man in the middle, no caso especificamente das redes sem fio, uma coisa que é bastante assim, procurada, é bastante fácil de ser implementada no man in the middle em Wi-Fi, porque a placa de rede sem fio, ela sempre procura se conectar na fonte ou no access point de sinal mais forte. Então, se você tem dois access points com o mesmo SSID, mas que tem os dois, né, um tem um sinal um pouco mais forte que o outro, a placa de rede,
sem fio da estação ou do smartphone vai procurar se conectar naquele access point que tem, ou aquele SSID que você pediu que ele se conectasse, e naquele que tem o sinal mais forte. Com isso, se tem um atacante num local, por exemplo, numa cafeteria ou num hotel, em que tem um access point, que tem um sinal mais forte e tem o sinal de transmissão mais forte do que o access point verdadeiro, a placa de rede sem fio do smartphone, do notebook ou do cliente que seja, vai se conectar nesse access point que tem o sinal mais forte. E se esse access point é o access point do atacante, pronto, ele está ali colocado entre a rede e o cliente. E aí, com isso, ele pode fazer a injeção de tráfego ou a captura de tráfego nesse perfil, nessa comunicação. E aí? Alguém quer complementar sobre essa situação? Martinelli, já passando a bola para você, essa questão, por exemplo, de captura, pode ser considerada um crime, pode ser considerado algum tipo de invasão ou tipificado como crime? Olha, crime seria, mas o crime da Lei Carolina Dickmann, que seria invasão de dispositivo informático, só se ele invadisse a sua máquina para conseguir essas informações. Mas como ele monitora o tráfego, né, nós não teríamos hoje um crime desse tipo tipificado, ou seja, um crime criado sobre o monitoramento do tráfego, a não ser uma invasão de privacidade, é uma coisa mais ligada a esse âmbito, mas é importante ressaltar que a Convenção de Budapeste, que o Brasil ainda não é signatário, ela prevê a criação de uma série de crimes, inclusive esse de monitoramento de dados pessoais em redes públicas. Então, qual crime que o Man in the Middle poderia vir a responder? Olha, seria o crime de dano, né, que é o que é de causar dano realmente a uma pessoa, seja de qualquer esfera, material, moral, enfim. E aí, se for, por exemplo, moral, ele responde pela responsabilidade civil também nesse caso, que ele teria que indenizar aquilo que a pessoa sofreu, né? Por exemplo, tem um vídeo do Custe o que Custar, que é do CQC, que até a Mônica Iose, que ela faz, eles vão no restaurante e o cara faz o Man in the Middle, inclusive o computador dele imita o Facebook, imita as páginas iniciais, e quando a pessoa loga, ela captura o usuário e senha, e ela começa a fazer posts, né? A menina tinha namorado, ela postou foto com outro cara falando com o meu novo amor, no meio, entendeu? E a tia do namorado curtiu. Isso pode dar um problema grande, né, cara? Fora o problema financeiro, digamos, como o roubo o furto dos bitcoins. Mas ele pode vir a responder por esse tipo de crime. Ou então, se ele capturar as informações e praticar algum tipo de chantagem, pode ser em troca de dinheiro, pode ser uma extorsão, né? É o que eu quero dizer. De repente, ele pegar ali um vídeo íntimo, um upload que você está fazendo, alguma coisa para sua nuvem privada, que não está criptografada, enfim. E aí ele te pedir dinheiro em troca de não divulgar isso pode ser um crime de extorsão, e por aí vai. Então, assim, responder por algum crime ele vai. O mais provável é o crime de dano, se ele te causar alguma coisa. Né? Agora, realmente, tem que provar que ele causou algum tipo de problema para você, te gerou um dano. Da mesma forma, a indenização por dano moral ou material também. O crime é uma coisa, a indenização é outra, né? Então, isso tudo tem que ser provado. Não basta só vazar, mas se ele pegar meus dados e não causar nada, você pode pegar por uma via do moral também e tentar uma indenização, né? Se ele teve acesso a informações, uma vez que você não pode entrar na cabeça dessa pessoa e apagar essas informações. É o que eu sempre defendo, né? A questão do verbo obter na Lei Carolina Dickmann, obter é copiar para um pendrive ou obter é ver, né? Porque obteve, ele viu, né? E aí, ele viu minha imagem íntima, e aí, só porque ele não copiou o pendrive, não caracterizou crime, é uma discussão que a gente tem jurídica, por exemplo. Mas é interessante saber que o Man in the Middle pode vir se a responder por alguma conduta. Agora, qual conduta a gente vai ter que avaliar no caso concreto. Agora, Gustavo, se ele cria uma página falsa, faz uma injeção de DNS falso e depois com isso ele cria uma página falsa e aí induz o usuário a informar seu login e sua senha, ele poderia ser classificado como
ou tipificado como falsidade ideológica, coisa parecida, ou não? Olha, forçando um pouco, poderia. Você poderia ter. Olha, falsidade ideológica assim, Por isso que eu estou perguntando, eu não sei se... não, eu tô justamente pegando o seu gancho, que eu não tinha pensado nisso, mas, cara, porque assim, o que é um crime, né? Um crime é um fato típico e antijurídico, né? Sua norma punível, né? Pela definição. O que é fato típico? Por exemplo, matar alguém. Se for atropelado, se for com arma, se for com faca, matar alguém, é se sempre matar alguém. Então, eu não teria como ficar tentando encaixar a lei penal nas situações que o mundo traz. Na verdade, são as situações que tem que se encaixar na lei penal, senão você não vai ter um crime caracterizado. Então, né, nesse caso, por exemplo, do crime que você mencionou, ficaria falsidade ideológica é fazer constar em documento público ou particular uma declaração que não seja verdadeira. Eu acho que não entraria. Então, essa é uma das vulnerabilidades que o nosso ordenamento tem, enquanto o Brasil não cria leis específicas. Nesse ponto, Gilberto, realmente o direito digital fica à mercê de não termos leis específicas. Né? Por exemplo, a invasão do banco de dados, ali, a coleta de dados, essas coisas, a gente não tem nada que regre isso. Né? Então, nesse ponto, realmente, nós teríamos que aguardar uma legislação do Congresso, que é difícil, né, assim, mas para quebrar a neutralidade de redes, vão fazer rapidinho, você vai ver. Ou então o Brasil se tornar signatário da Convenção de Budapeste, que aí ela prevê uma série de exigências, e aí o país signatário tem que fazer essas exigências, né? Isso que é bacana. Agora, se ele pega a informação que ele coletou, tipo, meu login e minha senha, e usa, né, em uma rede social, por exemplo, e aí ele poderia ser enquadrado num crime dessa natureza ou também não? Poderia se enquadrar em falsa identidade, né? Ele está usando a identidade ali de terceiro que não é a dele para se passar. Isso aí talvez pudesse ser caracterizado como falsa identidade. Mas eu não vejo nenhum outro crime assim de pronto para. E não dá para fazer tipo uma analogia como algo como uma tipo interceptação de correspondência, alguma coisa do tipo? Então, Alberto, essa é a questão da lei penal. Não cabe muita analogia, não, entendeu? Uhum. Esse é que é o grande problema aí da lei penal. A lei civil, você pode fazer analogia, uma série de coisas, mas a lei penal não, cara, infelizmente. Então, você fica bem limitado na aplicabilidade. Pois é, porque é um problema, né? Porque a pessoa, na verdade, no final das contas, o cara tá tendo acesso a uma informação que ele não deveria ter. E aí, pouco importa se ele tá copiando ou não, ele já tá, só o fato dele estar tendo acesso já é um problema, entendeu? Sim. É interessante isso. É um problema. Não tinha parado, eu nunca tinha parado para pensar. Eu achei que dava, eu achei que era possível fazer uma analogia como, tipo assim, com quebra de correspondência, com quebra de sei lá, da conversa entre duas partes, né? Eu não sabia que não dava para fazer. Então, você pode pegar por essa questão da quebra da privacidade, mas é um crime mais sério, um crime mais forte, realmente a gente fica te devendo essa, né? A verdade é essa. O Celso fez uma pergunta aqui no nosso chat, falando sobre se interceptar o dispositivo que invadiu a rede. Né? Ou seja, por exemplo, se eu entendi bem, Celso, a sua pergunta aqui, se não for, você podia explicar ela um pouco melhor aqui no nosso chat, mas se você interceptar o dispositivo que invadiu a rede, seria essa a situação? Como é que eu faria isso? Como é que eu identificaria isso? Essa é a pergunta. E aí, se você puder explicar um pouco melhor, Celso, a gente responde aqui, né? Não tem problema. Aqui. Mas algum outro comentário sobre Man in the Middle? Ou seja, o mais comum é a parte de Wi-Fi, né? Mas, assim, tem outros Man in the Middle também, na parte da parte interna de redes cabeadas também. Quando você pega um DNS, toma a administração de um DNS, consegue gerar um DNS falso, então uma informação falsa no DNS e desviar o tráfego para uma outra pessoa, para um outro servidor. Então, esse também é um exemplo dessa situação. Né? O Adriano faz um comentário aqui no nosso chat, falando, pegando o gancho da falsidade ideológica, fazer um perfil Face em redes sociais é falsidade ou apenas pseudônimo? O Gustavo. Como?
O Aridrano pergunta aqui, ó, pegando o gancho de falsidade ideológica, fazer um perfil fake em redes sociais é falsidade ideológica ou apenas pseudônimo? Não, olha só, o pseudônimo, ele é uma questão legal, é um nome que ele te identifica, ele está previsto no artigo 19 do Código Civil, né? Então, não seria falsidade ideológica, não, seria falsa identidade. O nome do crime é falsa identidade. Esse é o crime que quem cria perfil falso comete, né? E está passível a qualquer momento de responder por ele. Mesmo que seja só para espionar o namorado ou a namorada, tá? Entendi. O Celso explicou aqui um pouco melhor, falando que quem estaria cometendo o crime, né? Ou seja, a interceptação do dispositivo que invadiu a rede, é isso, Celso? Quem estaria cometendo o crime, acredito que seja, se for conseguir ser tipificado como crime, é aquele que fez a interceptação, né? Ou criou a condição de ser o dado ou o tráfego ser interceptado. Imagino que seja isso. Certo? Alguém tem algum comentário a mais? Não. Não. Ô, Sudré, Diga. complementando o que você estava falando aí de Mendemiro, teve um caso bem interessante na DEFCON. Na DEFCON, o que rolou? A gente estava lá no Congresso e durante o evento, um pessoal fez uma análise, acho que até muita gente leu sobre esse caso. O pessoal fez uma análise de quantidade de antenas que se tinha. Isso foi no ano passado, você estava comigo lá. Quantidade de antenas que tinham ativas de 4G, ou seja, de rede, né, de celular, antes, durante e depois do evento. Alguém chegou lá e fez essa análise, ou seja, fez esse sniffer, né, nessa rede e descobriu que durante o evento cresceu em torno de 80% o número de antenas que tinham lá. E depois do evento sumiu. Então, isso aí foi um caso que foi tipificado como exatamente um ataque de Mendemiro. O cara criou uma rede falsa de 4G, no caso, né, ou de celular, e utilizou essa rede falsa que ele criou para capturar informações. Aí ficou bem parecido com o ataque do Wi-Fi que você estava comentando. Então, o cara criou lá, fez a captura de informações, né, ali no 4G protegidão, né, ou seja, sem tirar os ataques da própria operadora de telecom, que o pessoal esquece que a operadora de telecom te entrega como é que fala? Te entrega um IP, e esse IP você tá ali junto com um monte de gente. Então o pessoal também esquece que às vezes o que é possível fazer um ataque desse. Óbvio que tem alguns protocolos de segurança que são utilizados, alguns controles, né, que são implementados nisso aí, mas nem sempre são tão efetivos. E você normalmente confia no Wi-Fi, você não confia nada, mas na parte da operadora de telefonia móvel, você costuma confiar nela, né? Achando que não tem nada de errado com ela, né? Sobre isso. Exatamente, você acha que tá ali tranquilão, mas o teu celular tá ali numa rede que é uma antena fake, né? A antena de alguém, que ela tá replicando o status e o cara tá ali se utilizando do ataque de Mendemiro. Eu ia tentar fazer a instalação aqui do Wireshark para fazer uma demonstração, mas eu tô tendo uns probleminhas aqui, é porque eu peço até desculpa, porque é o Windows, né? Então eu tô sincero. É o Windows, então eu tô tendo um problema porque eu tive que levantar a máquina aqui. Né, o Azevedo me colocou aí nessa missão aí, digamos assim, né? Colocou na fogueira. Mas eu vou fazer uma apresentação pessoal que é mais hardcore aí, conhece, vai acabar falando assim, pô, essa demonstração aí que o som tá fazendo e tal, mas entendo que é só para questão de ser didático, tá? Às vezes a gente mostra aqui, o cara fala, pô, isso não é bem um ataque, é um bem mais conjuntado. O que eu queria mostrar com o Wireshark para mostrar o tráfego de rede acontecendo e como é que essa informação ela é capturada. Mas eu vou mostrar um programa que, pela galera que conhece aí as máquinas, é um programa bem antigo, chamado Caim e Abel, que é usado pra cacete aí no mundo, né, a galera tem. Não é tão mais utilizado, porque alguns protocolos deles, talvez você esteja vendo minha tela agora aí, já tá aí na minha tela. Então, é um programa já antigo, mas ele ainda é utilizado porque muitas coisas ainda concedem ele, mas ele tem algumas coisinhas que não são tão boas, que dá para de entender rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o SSL,
que dá para ver que ele mostra um SSL que vai, na mesma hora o browser fala que não é o SSL de verdade e tal. O que acontece, né? Não sei se está bem visível a resolução, eu tô na tela. Qualquer coisa vocês me falam que eu vou meio que narrando. Então esse é um programa que ele faz nada mais, nada menos que um conjunto de ataques, tanto de wireless como para craquear uma senha que você pega ali. Mas ele usa o conceito básico de fazer um sniff de rede, ele faz um ARP Poison na rede, ele joga para todo mundo e faz uma divulgação. Então vou mostrar meio que mais passo a passo como é que ele faz, para vocês entenderem a técnica desse man in the middle. Eu tenho essa máquina aqui, que é digamos, o atacante, tá? Isso aí pode ser feito com Ethercap, no Linux. Eu posso até fazer uma demonstração futura depois para vocês. Mas o que interessa é a gente entender como é que esse ataque é feito aqui, a questão didática acontecendo em tempo real. E essa outra máquina aqui é meu usuário Windows 10, felizão, garotão, utilizando ali seu computadorzinho na rede Wi-Fi e tá lá, por exemplo, acessando um site qualquer aí, um site bem, não sei se todo mundo conhece esse site aqui, não é o RedTube, tá? Mas é um site bem bacana, um pessoal gente boa aí que faz uns webcasts quinzenalmente. Então vou acessar o site normal. Então tem as minhas informações que estão passando aqui agora, né? Então um acesso comum, estou na internet rodando lá normalmente, tá? Voltando aqui para o atacante, então eu estou aqui com o atacante nessa mesma rede Wi-Fi. E dentro dessa rede Wi-Fi eu vou ter diversas IPs. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o que está rodando. Ele já mostrou aqui um IP, que é o IP do meu roteador. E eu vou chegar aqui para ele e vou falar, ó, vamos fazer um scan de MAC address, ou seja, faz um scan para mim nessa rede para ver que tipo de computadores que tem aqui. Ele pode fazer teste de todo tipo de ARP. Você vai colocar aqui um ARP teste, né? Eu botei todos os tipos de ARP que podem ser. E a rede ele começa a vasculhar e vão aparecendo os IPs que tem aqui. Então aqui vocês já viram que tem uma placa de rede aqui, o IP aqui 1.4, tem 1.6, 1.2 que é meu MAC, ele achou 1.7, 1.11. Nesse caso aqui, eu sei que é o meu VMware, é a minha máquina virtual que está rodando, deixa ele terminar de rodar todos esses testes de ARP. Vocês viram que um aqui só apareceu no teste de ARP B8. Então, depois vocês dêem uma lidinha como é que ele funciona, como é que funciona o ARP, porque ele tem uma arquitetura diferente, a forma de multicast rodando na rede é diferente. Então, para quem quiser entender um pouco mais esse tipo de sniffer, né, fazer sniffer, a gente até se propôs uma vez a fazer que aí é bem bacana, tem muito assunto para falar sobre ele, o pessoal acha que é um assunto pequeno, mas sniffer é um assunto bem grande, tá? A gente tem como bater muito, mas o próprio Ethercap, ele funciona assim, tá? Ele vai fazer essa parte inicial, que é descobrir o que está rodando na rede, porque não tem como você fazer em the middle sem você fazer, de alguma forma, uma varredura de ARP. E a técnica que a gente vai usar aqui é o ARP Poison, exatamente para fazer o envenenamento de ARP, para dizer, olha só, todo mundo está saindo por esse pezinho aqui, o 92681. Então, minha máquina aqui, ela quer fazer alguma coisa, ela vai chegar aqui no 92681, que é o meu roteador Wi-Fi, e vai sair por ele, o Wi-Fi vai fazer essa ponte. Quando eu chegar e ativar uma função de ARP Poison aqui nesse software, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai envenenar essa rede e vai falar, ó, eu sou o 92681. Então, provavelmente, quando eu for fazer alguma coisa aqui, é óbvio que eu vou fazer direcionado, vamos tomar cuidado, tem muita gente que chega aqui nesse softwarezinho, vai lá, habilita esse ARP Poison aí, na rede, quando vai brincar, e na hora que ele está rodando na rede, o que acontece? Você para a rede toda, porque o pessoal, rapidamente volta, mas você dá uma travada, por quê? Porque o pessoal começa a achar que seu computador é conexão, vem todo mundo para... Seu computador não dá conta de responder, meio que morre, não está fazendo mais o blip, e aí volta a responder pelo roteador. Então o ataque tem que ser acionado. Beleza? Então, óbvio que tudo para cunho de teste, né? Sabe que isso aqui é para você testar em carro. Então, esse aqui é o meu servidor, lá, o meu computador que eu quero brincar, esse 68. Eu quero fazer, isso aqui é a minha estrutura de rede. Eu vou vir aqui para a aba de ARP Poison, tá? Que ele já está vendo aqui algumas coisas. Eu vou apagar, eu vou dar um remove all aqui na minha rede. E aqui é onde vão ficar os tipos de ARP que ele vai fazer. Então, vai questão de pegar certificados. Aqui vão ter os HTTPS que vão rodar, né? Então, vocês vão ver nos endereços aí de alguns lugares que eu brinquei.
de RDP, se alguém tentar acessar RDP, SMTP, POP3, isso aqui são, acho que todos já devem estar familiarizados com esses protocolos, então vai ter que FTP, o POP3, que é de e-mail, EMAP, que é de e-mail, LDAP, né, que é a comunicação dos servidores LDAP, CISP, vai ter RDP, ele busca algumas coisas, ele até remonta, você pode depois, eu vou mostrar que dá para remontar alguns pacotes, até de VoIP você consegue aqui embaixo remontar pacote. Se você pegar, às vezes, uma comunicação LDAP, como tem aquele, eu esqueci agora a vulnerabilidade, LDAP, se alguém lembrar aí depois me falar, que eles usam um tipo de hash igual para autenticação no Windows, então você consegue pegar a autenticação em tempo real e quebrar rapidamente a senha por causa disso. Já eu lembro aqui qual que é, tá? Bom, então eu vou fazer o sniffer. Para fazer esse sniffer, eu tenho que primeiro chegar aqui nessa parte e adicionar qual que eu vou fazer esse POS, qual que eu vou fazer esse envenenamento na rota do meu ARP. Então, óbvio que eu quero pegar o IP11, eu vou falar por IP11, aliás, IP 1.1, que é o meu roteador, vou falar quem que eu quero que entenda que eu seja esse cara 926811. Vou falar 111. Lembra que se eu selecionar tudo aqui, todo mundo vai achar que esse servidor, todo mundo vai achar que eu sou o servidor e vai vir para mim, eu vou derrubar inclusive a nossa webcast, porque eu vou cair. Então eu dou OK aqui. A princípio não está dando nada porque eu deixei ele idle, eu não mandei iniciar. Esse botãozinho aqui é o botãozinho que eu vou mandar fazer assim, ó, comece a fazer o poison na rede, tá? Então ele vai começar lá. Mandou envenenamento agora nesse meu servidor. Então qualquer tipo de comunicação inicial que eu vá fazer, ele vai entender isso aí. Por exemplo, eu vou clicar aqui num site qualquer. Deixa eu ver um site aqui que a gente pode ver. facebook.com. Nem sei se eu tenho alguma senha aqui. Mas enfim, mandei um facebook.com, ele está conectando, e ao olhar aqui, você vai ver que vai começar a rodar pacote. Ele vai entender que eu sou o servidor. Olha só, ele já começou a fazer o half routing, tá vendo? Ó? E full routing, tá mostrando, eu estou tentando fazer o main DMID, ou seja, ele está enganando o meu servidor lá, que eu sou a comunicação. Então, isso aqui são as comunicações, são os IPs que eu estou comunicando dessa máquina aqui com o mundo, ó. Então apareceu, eu estou fazendo essa ponte inicial, tá? Então qualquer outro site que eu vá fazer o acesso, por exemplo aqui, o portaltic.com, outro site aí que tem é um portal que eu mantenho. Então esse portaltic.com, ele também vai fazer a mesma coisa. Se vocês olharem aqui, ele vai começar a fazer, ó, vocês estão vendo que até está mais lenta a máquina lá, porque ele está entendendo que eu sou. Vai começar certificados aqui, ou do LinkedIn, são comunicados sites. Deixa eu ver se são esse aqui mesmo, né? Deixa eu ver se não está mais embaixo. Não, esse mesmo. Então vai estar aqui, LinkedIn, são sites que eu estou acessando, facebook.com. E o que ele faz? Ele pega aqui o servidor e faz inicialmente o certificado. Esse aqui ele faz o certificado SSL, ele copia o certificado SSL com as informações de onde você realmente deseja acessar e faz a cópia. Vamos esperar um pouquinho ele abrir aqui. O computador vai ficar mais lento, como eu falei. Então, esse aqui é o site que eu estou falando. Então, aqui, ó, certificado. Óbvio que eu falei que ele vai verificar o que? Ele pega esse certificado e procura na AC raiz aí, de onde for que ele está identificado. Ó. Vai ver na AC raiz, ele cria um certificado que não é válido, 2015. Tá? Já está vencido, mas ele bota aqui, ele cria todo um fake e-mail que copia as informações do certificado e vê lá onde é que está a pastinha. Então ele te entrega, como ele está fazendo ataque do main the middle, ou seja, ele é o ponto do meio da comunicação, ele vai chegar com o servidor, vai utilizar o certificado certo, só que ele vai copiar o certificado e entregar um certificado falso. Que é para você entender que você está ok com ele. Beleza? Ele vai ter algumas comunicações de HTTPS aqui que estão rodando. Aqui embaixo, ó, estão as comunicações de Facebook que eu fiz aqui agora. Olha lá, client, é esse aqui, né? Que eu acho que está errado o horário. Mas enfim, olha lá de cima. Não, esse aqui de baixo mesmo. Então, aqui embaixo, ó, esses aqui. Então, esses aqui são os certificados que ele tem, no caso que eu estou fazendo a comunicação. Começou aqui, né, que foi do Facebook que eu fiz. Eu estou só selecionando para mostrar direitinho para vocês. Então, esse aqui foi do Facebook. Então, essa aqui foi as informações que o Facebook comunicou. Depois entrou a do outro, do Portal TIC e do SecurityCast. Então, se eu tentar a comunicação, no meio daqui ele vai começar
a capturar. Bom, vamos aqui voltar para o meu Poison aqui, antes de voltar ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, fazer um acesso nesse portal TIC. No caso aqui, ele não está usando nenhum certificado, então ele não vai usar o certificado para fazer a comunicação de main the middle, mas ele vai estar capturando uma série de informações que são esses campos aqui. Tudo que passa, que no caso até o Irish, ele usa o sniffer, né, como se fosse um Irishark, que ele lê na rede, ele tem alguns campos de login que ele acha normal. Se vocês olharem aqui, deixa eu fazer aqui, se eu consigo abrir para analisar, ver código, fonte selecionado. Então ele vai mostrar os campos que tá no HTTP. Isso aqui foi o que eu selecionei. Aqui, ó, pclass, login name, onde é o input, tem aqui user login, tá? E aqui, ó, user pass. Isso aqui são o quê? Os identificadores do login e senha, onde ele vai guardar a informação que eu vou dar de usuário de login e senha. Beleza? Então, por que isso é importante? Porque aqui, na hora que eu estou fazendo o poisoning, na hora que eu venho aqui no configure, né, ele vê que tipo de field de HTTP que eu vou utilizar. Então, ó, aqui, ó, VB, login, username. Caso você esteja num site que você quer capturar alguma coisa que não tenha aqui nessa lista, que pode acontecer, porque o programador pode colocar lá PES Alcyon e User Alcyon para tentar despistar. Isso rola também. Se não tiver nessa lista aqui, ele não vai me mostrar na senha de passwords que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Lembre-se que vocês punham profissional, só teste. Não fiz nada de não brincadeira, tá bom? Então, vamos ver se eu vou contar alguém ele tem lá. Então, chegou lá, por exemplo, meu usuário descuidado, Alcyon. Vou lá de entrar, ó, deixa eu ver aqui meu login Alcyon. Minha senha, vou colocar aqui minha senha para acessar o meu portal. Pronto, coloquei minha senha. No meu portal TIC aqui, eu não quero salvar minha senha, loguei lá, tá? No caso lá, obviamente eu coloquei o errado, porque tem muita gente vendo, não sou doido. E aqui... ainda não estou comendo bosta, né? E aí ele pegou a comunicação e fez o routing do meu 192.181. Tá vendo que aqui houve troca de informação. Teve certificado? Não, porque meu site não tem HTTPS. Tá? O pessoal já vai ficar doido para fazer alguma coisa lá no site depois. Mas aqui tem a lista de pessoas que ele pode pegar. Então, TP, MB, POP, tudo que está rodando ali. Deixa eu mudar aqui. Tudo que está rodando aqui na minha rede. E aqui tem de HTTP. Aí vocês vão ver que tem umas brincadeiras que eu estava fazendo aí, vão ter umas informações antigas. E o que interessa é essa parte aqui, ó. Vocês vão ver que tem aqui uns que usam, ó, admin, nas free, que tinha alguém conectando lá na hora. E só porque eu estou demonstrando não está aparecendo. Ah, porque eu desliguei aqui, ó. Pô, foi mal, galera. Eu fui mexer naquela hora lá e desliguei, ó. Não adiantou nada. Então eu vou ligar de novo meu sniffer, vou ligar de novo meu poison, ele não estava nada, então não adiantou nada, não chegou a informação. Foi bom que vocês viram que porque na hora que você entra em configura aqui, ele derruba, porque você está mudando a configuração das placas de rede. Então aqui ele está no poison, vou atualizar meu site. Vou botar aqui, né, o site portaltic.com, que vocês estão acessando normalmente aí. Não tem nada diferente de... Não estou fazendo um teste local, é o cara usando a internet mesmo. Aí vamos ver aqui, Alcyon de novo. Botei minha senha. Loguei, ele está mandando. Vai mandando a mensagem de erro aqui. Vamos ver aqui, agora teve comunicação, tá vendo? Agora teve a comunicação aqui do tempo, pacote, houve o ARP HTTPS. Vamos ver que vai estar aqui no finalzinho, se não me engano. Tá? Vamos lá, vou voltar aqui agora para minha aba de passwords, que ele vai ter que me mostrar, se tiver tudo certo, ele vai ter que ter feito isso aqui. Vamos ver se eu consigo mandar agora. Deixa eu voltar aqui para ver o que está acontecendo aqui nesse host.
Deixa eu mandar fazer um sniffer de novo, ver se o IP tá certinho daqui. Só um segundinho, pessoal. Eu ia falar, você configurou o target nesse ARP? Sim, tava ali. Deixa eu só confirmar minha placa de rede de novo aqui. Vai que esse troço mudou o IP, mas não, tá aqui, ó. É 11. Tinha visto aqui, não, tá bem, tá 11 certinho. Bom, fiz aqui o sniffer, né? Vamos aqui de novo no ARP. Eu vou apagar aqui. Vou dar uma apagada tudo aqui de novo para a gente fazer do zero. Vou adicionar. Pronto. Vou mandar envenenar. Vamos fazer de novo aqui agora, mandar meu login e senha. Não salvar. Vai ter que aparecer aqui agora, acho que agora tá indo. A não ser que eu não tenha exatamente aqueles dois campos lá que a gente vai ter que adicionar ali. Vou esperar. Tá vendo? Tá dando uma travada aqui agora, acho que já tá capturando. Aqui são os ARP HTTPS. Não é isso. Esperar ele dar o erro aqui, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo a comunicação. Por isso que ele tá dando agora, tá funcionando, porque ele tá dando essa travada e tá lento. Eu tenho minha máquina virtual, é mais lento, etc, etc, etc. E essas informações que vão passar nesse header aqui, vão estar aqui exatamente nesses dois campos que a gente estava vendo aqui, ó. Username, login e o login password. E aqui, cadê? Ainda tá rodando lá? Deixa eu dar um atualizar aqui. Tenham fé. Lento pra caramba. Mas eles estão fazendo aqui, ó. Ele está fazendo exatamente, está mostrando que ele conseguiu fechar a comunicação. E vamos ver se agora vai dar certo. Então, só para ir falando, fazer demo aqui, por acaso apareceu o certificado, foi daquele site lá que deve estar atualizando. Deixa eu fechar essas abas aqui do... Então aqui ele aparece. Tem algumas outras senhas aqui. E as senhas assim, né? Algumas eu estava testando. Que tem uns passwords que vão passando. Óbvio que você acaba pegando algumas informações que não estão corretas, que eram uns testes que eu tinha feito já antigamente, tal. Setembro eu estava brincando lá. Então eu estava fazendo aquele teste com o login do próprio Mozilla. Que quando você faz aquela autenticação lá do Firefox, que era para você colocar a sua senha inicialmente lá e você autentica o usuário no Firefox para ele buscar as informações, consegue buscar essas informações que estão passando. Outra aqui eu estava passando algumas linhas de código, eu estava passando por ele um bin, bash, um printf lá em Excel, você conseguia passar. Mas assim, não é só esse tipo de comunicação HTTPS, tá? Nem HTTP, que ele vai buscar. Você também tem comunicações de telnet. Aqui tem um telnet que ele foi e capturou o que aconteceu no telnet. Você consegue, inclusive, visualizar. Olha lá, eu estava fazendo uns testes com o telnet, você consegue capturar o telnet como estava rodando. Fui lá e capturei a comunicação lá no Metaexploit, né? Você tem, acho que todos são iguais aqui. Aí, ó, sei lá, Cains Test Telnet Sniffer Generate. Então você consegue, aqui é o que ele fez a geração. Deixa eu ver se tem outro que tem melhor aqui. Todos vão estar desse jeito agora. Outro tipo de sniffer que ele faz, né? SMB, você tem lá, eu estava usando meu client, que eu falei para vocês, ó, esse pacote, essa autenticação de NTLM, que ele consegue fazer lá a replicação. Por quê? Porque o hash que eles utilizam são esses aqui, ó. Então você chegou e pegou o hash desse client, por exemplo, aqui que eu estava logando. Você chegou e você pode mandar para o cracker. E esse cracker que está na própria ferramenta aqui em cima, ó, ele vai pegar
fazer um dicionário de força bruta, fazer um teste de password, você testa lá, será que é de 1 a 6? Aí o cara, não, no caso era, eu testei exatamente assim que era lá do meu teste. Então, se você quiser fazer um teste, fazer um dicionário que você tenha, ou por força bruta, ou por criptoanálise, né? Ou um Rainbow Table que você tenha, você vai mandando e vai tentando quebrar. Esse aqui, ó, foi um VNC que eu peguei no caminho, aqueles testes de VNC que eu estava fazendo por causa da Apple, lá, ver o que estava rolando, fiz um teste aqui do VNC. Então, LM Hashes aqui, que é o que eu estava mostrando para vocês. E ele pega outras ciências também, tá? De Kerberos, de Oracle, banco de dados, que você acaba capturando nessas sniffer que você vai fazendo. Então, eu peguei a comunicação e eu posso mandar para o Cracker, para aqui, ó, tá o 3DL, tem o challenge dele, e ali o cara vai ficar tentando, o computador vai ficar tentando quebrar até achar uma coisa. Apareceu de SMB um monte agora aqui. Alguma coisa na rede está tentando fazer uma discussão aqui. É meu computador lá que está logado. Aí estão vendo? Porque eu não estou com internet, meu computador não está conseguindo fechar. Agora, acho que agora vai. Deixa eu ver se caiu aqui por acaso o sniffer. Ainda está fazendo pós. Vamos ver. Ele está tentando conectar aqui. Você vai fazer esses full routes aqui enquanto eu estava mostrando para vocês. Isso aqui eu já tinha mostrado já. É só informação antiga ainda. Ele está tentando fechar, tá vendo? Com o IP lá do site. Vou tentar mais essa vez aqui pra gente não prolongar, senão depois eu vou ter que parar para fazer uma demo aí para vocês com mais calma. Eu podia fazer com um servidor local aqui, que aí seria mais rápido, não teria internet no meio para fazer esse seria mais tranquilo. Mas enfim, aqui aí vocês acham que vocês conseguiram entender exatamente como é que funciona. Obviamente que na hora que ele campo, ele vai jogar para cá, agora ele está capturando o cliente lá do computador. Ele vai jogar para cá, né, perdão, aqui não. Ele vai jogar para cá, esses passwords, e vai aparecer aqui como HTTP, né, como esses outros aqui que eu estava testando, o admin. E aqui é o field que ele aparece, galera. Tá vendo? Então aqui é o field, user field foi user underline name e user underline password, que são esses fields aqui que eu mostrei para vocês. Ó. No caso aqui, login, traço username, login, user underline paz e user underline login. Esses dois aqui, ó. É o ID do campo. Tá? Acho que tá dando para ver aí. Então é exatamente isso aqui que ele vai buscar. Acho que eu tinha testado algumas coisas do meu próprio site também para mostrar. Ele já está inserido aqui. Mas enfim. Então você consegue capturar. E aqui, ó, admin. Aí eu comecei a fazer esses testes aqui das possíveis senhas e vai aparecendo aqui para você de onde estão vindo essas conexões. E aí você já pega a senha. Óbvio que, por que eu vou pegar? Porque ela passa em texto claro, tá? Não vai se apegar também e falar assim, é tão simples só de eu estar usando Wi-Fi. Não, senão você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar para quebrar um SSL, para ver se o cara utiliza o SSL. Se ele aceitar aquele SSL falso que eu mostrei aqui, nessa outra aba, né? Se ele aceitar, lá vai aparecer o X lá. Esse site não é, esse certificado não é oficial, tal. Se o cara for lá ignorar aquela mensagem, mandar o usuário e senha, ele vai estar mandando diretamente. É assim que foi feito aquele ataque da Monique Ozzy. Vou falar, só que o cara usou o Ethercap, tá? Mas esse programa ele faz a mesma coisa, um software para Windows que ele faz a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo executar aqui, até a gente fechando esse webcast. Eu estou falando demais até agora. Eu vou, para a gente ir fechando, mas enfim, eu vou ver se eu consigo demonstrar aqui para mostrar a senha que aparece ali. Enquanto isso, para não ficar muito tarde, vou levantar outra máquina virtual localhost, só para apresentar. E aí vocês entenderem como é que funciona essa parte de comunicação. Mas exatamente aquilo, a única diferença é que não apareceu o campo porque está lento. Mas aí, se vocês quiserem passar a palavra aí para o Sudré... Deixa eu só mostrar. A gente falou sobre aquele ataque de mini usando a questão de torres falsas, né? Eu achei aqui a imagem do que a gente tinha visto lá da Defcon. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Né? Vou pegar aqui. Então, essa tela.
consigo fazer. Aí. Não vai funcionar. Tá vendo não, né? Conseguindo ver aí, não? Deixa eu ver. Tela toda, né? Tava aparecendo, mas sumiu. A tela inteira ou só? Agora apareceu. Tá aparecendo duas telas agora. Então, peraí. Aparecendo o navegador e mais uma outra tela DEP fake. Aí. Agora vai dar certo. Uhum. Isso. Estão conseguindo ver aqui a imagem? Uhum, agora está aparecendo. Então, no lado esquerdo, aqui, é a imagem de cada uma desses círculos azuis aqui eram as torres que estavam em torno do hotel, né, onde estava acontecendo a DEFCON. Isso uma semana antes da DEFCON acontecer, né, aqui. Né? Uhum. E do lado direito, né, tem as torres que apareceram. Veja que tem uma quantidade muito maior de torres de celular em torno do hotel onde estava acontecendo a DEFCON. Com certeza, a diferença da imagem do lado esquerdo e do lado direito, né, é a quantidade de torres falsas que apareceram no caminho, né, obviamente para poder capturar imagens que estavam, ou usuários que estavam uma coisa do para isso. O negócio é violento lá. Então, deu para ter uma ideia aqui do que estava sendo montado. Então, assim, é um pensamento neurótico, mas a parte de segurança da informação não tem como ser diferente. Ou seja, mesmo na parte de conexões 3 ou 4G, a gente tem a possibilidade de ter um man in the middle também usando a rede de 3G ou 4G. Para isso aí. Olha, bom, como a gente já está meio que chegando no final, acho que a gente não pode deixar de citar aqui, acho que duas ferramentas que eu gostaria de ressaltar que são bem interessantes para fazer man in the middle é o Better Cap, né? Better Cap, que é um framework para você fazer man in the middle. Ele tem a parte de sniffer ali dentro dele mesmo, daí você consegue especificar hosts, você consegue especificar o que você quer fazer, quais itens você quer vigiar, sabe? É um framework bem interessante. E um outro que também é interessante é o X0, né? Sei lá como é que se fala isso. Shiro, Zero Exploit. É XZROSPLOIT. Que também é um outro framework bem bacana, bem legal, que tem dentro dele, daí assim, é legal esses frameworks, porque daí você usa, normalmente para fazer um ataque de man in the middle, você vai abrindo 4, 5 janelas com ferramentas diferentes para você montar ele inteiro. E aí, nessas ferramentas, ele já tem, como é um framework para fazer, ele já tem todas as ferramentas necessárias dentro dele mesmo, tá? Então, por exemplo, qualquer pessoa com conhecimento mínimo pode testar assim, como é que funciona esse negócio de man in the middle com um simples ARP spoof, entendeu? Então, por exemplo, tem uma nas distros de pentest, como o Kali, o BlackArt, o Parrot, existe uma ferramenta que chama-se ARP spoof. Então, assim, basicamente, o que você precisa fazer um ataque man in the middle? Você abre um terminal, vai habilitar o IP forward na tua máquina, porque lembre-se que você vai entrar no meio entre uma comunicação e outra, então você vai dar o forward para ele passar os pacotes para frente. Aí você abre uma janela e cria a primeira parte do túnel fazendo envenenamento com o ARP spoof. Daí você põe um ARP spoof para sair do... primeiro você põe o ARP spoof para você fazer o túnel entre a vítima e o roteador.
e depois você abre uma outra janela e faz exatamente o mesmo comando invertido, entre o roteador e a vítima, ou seja, para você envenenar todo o caminho que a tua máquina, né, faça o envenenamento de todo o caminho que existiria entre a máquina da vítima e o do roteador local. E dali, você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, o URL Snarf, uma DriftNet, DriftNet, tem até a figura de um carrinho, e aí a DriftNet ela é uma ferramenta que ela vai sequestrar, depois que você estabelecer esse túnel e estiver vigiando a conexão, a DriftNet ela vai te mostrar todas as imagens que a tua vítima estiver acessando. Então, por exemplo, é uma maneira bem simples de vocês testarem isso num laboratório baratinho. Vocês estabelecem esses túneis ARP-Spoof, e aí liga a ferramenta de DriftNet, e na máquina que vocês estão... Porque basicamente você precisa de duas máquinas. A máquina que é a atacante e uma máquina para ser a máquina vítima. E aí, na máquina que é a vítima, você abre a internet, abre um browser e abre um site, uma imagem qualquer, que ele vai começar a listar para você ali dentro as imagens que estão passando pela rede, tá? É uma maneira, tipo assim, vocês para começar um estudo, para começar a entender como é que funciona. É um ataque man-in-the-middle extremamente simples de ser implementado, e dali para frente vocês começam a melhorar e a tornar ele um pouco, começar a tentar coisas mais complexas, entendeu? E aí, por isso até que eu citei, porque tanto o BetterCap quanto o Zero Exploit vão ser ferramentas interessantes para vocês darem uma fuçada. Alberto, vamos adiantar da hora aqui. Eu estava olhando agora meia-noite, 10, né? Vou passar a palavra então para cada um dos meus amigos aqui para a gente fazer o encerramento. Aí, já lembrando que cada um, se puder destacar aí uma notícia de segurança que viu aí durante esses últimos 15 ou 20 dias aí, que chamou a atenção em relação a isso. Então, Alberto, vou começar com você aí, suas palavras finais aí. Ok. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo, espero que a gente tenha conseguido sanar um pouco as dúvidas de vocês a respeito de ataques man-in-the-middle, tá? E em termos de uma notícia que eu vi essa semana que me chamou a atenção foi o FBI, em conjunto com uma operação com a Europol, conseguiu derrubar e fechar a botnet mais antiga que a gente conhecia, que era a Andrômeda, né? E eu achei que ela demorou anos, né? Anos que os caras levaram para conseguir fechar. A Andrômeda era a rede mais antiga que a gente tinha em operação. Tinha dezenas de famílias de malware dentro dela, né? Sendo associados com ela, que foram usados por ela. E ela infectava mais de 1 milhão de máquinas acho que era 1 milhão de máquinas por mês. E agora numa operação conjunta eles conseguiram fechar e acabou, bal. Só agora quem quiser usar vai ter que usar outras das novas, centenas que já tem por aí também. Legal. Alcion, você quer suas palavras para a gente se despedir? Eu estava com o fone cortado aqui. Tá. Bom, galera, antes da gente fazer as palavras e as notícias, né? Então, tem uma notícia aí que está rodando já tem uns 3 dias na internet. Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Mais uma vez mostraram que as nossas urnas eletrônicas são 100% seguras. Tão errado quanto o pronunciamento do ministro, né? Para variar. Muito mal assessorado fala um negócio desse aí. Mas, enfim, mostrou as vulnerabilidades. Eu acho, assim, queira ou não queira, é bacana que o pessoal foi atrás e realmente apresentou a vulnerabilidade e eles falaram que vão corrigir, né? Legal é isso aí. Agora, tem que mostrar essa humildade sempre, né? Tem que chegar e chamar o pessoal sempre e não vai tentar enganar a população falando que a urna é 100% segura, que não tem como
invadir, enfim, tem como fazer, isso aí tem discussão, todo mundo sabe, nada é 100% seguro. Estou para o pessoal que viu aí como é que foi feito, o pessoal já está, daqui a pouco vai ter o pessoal deve apresentar os resultados, né, porque por enquanto ainda é sigiloso até que eles arrumem esses. Mas enfim, mostrou aí. Então, vou agradecer o pessoal que está assistindo a gente aí pela participação. Eu vou passar a palavra para o Martinelli, não é isso, Martinelli? Martinelli. Eu, presente. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Martinelli. Alô? Martinelli, alô? Alô? Agora sim. Alô? Vou falar aqui que eu estava com fone de ouvido, mas acho que o microfone foi reconhecido, não. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Eu acho que vale a pena insistir nessa questão da urna eletrônica que o senhor falou, porque é um ponto de atenção, embora já tenham anunciado mais uma evolução na geração, ou seja, agora ela está até imprimindo o papel para mostrar para o eleitor se quem ele votou realmente está certo, e aí vai cair numa urna para permitir a recontagem de votos, porque antes não era nem possível fazer recontagem. Então parece que agora a gente foi para uma terceira geração aí de urna que vai ter mais isso, mas ao mesmo tempo, como ela utiliza dispositivos digitais, ela não traz a segurança que a gente espera. O que eu quero dizer é que ela pode ser sim fraudável por um partido ou por uma coligação, e aí receber algum tipo de uma contagem incorreta de votos. Então, para o povo brasileiro ficar muito atento e ter como comparação países de primeiríssimo mundo que até hoje permanecem no papel, por exemplo. Legal. Bom, vou me despedir aqui. Bom, agradecer a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo até o final do SecurityCast, quem está nos assistindo também pelo YouTube depois de gravado. Né? Agradecer a participação de muitos espectadores aqui que participaram do chat, mandaram perguntas aqui para a gente sobre a situação. A minha notícia, na verdade, antes da notícia, só comentar um pouco sobre as urnas também, que acho uma questão relevante, que obviamente, que eles precisam, além de tudo isso aí, parar de fazer um teste de brincadeirinha, de faz de conta, fazer um teste realmente real, em que o teste seja feito sem que eu precise mandar um mês antes todos os testes que eu vou fazer, né, o que, assim, ninguém avisa que vai invadir. Então, ou seja, os testes têm que ser feitos de forma real e sem esse tipo de envio prévio das testes que eu vou fazer. Ninguém combina isso com a situação. A notícia de segurança que me chamou a atenção, não sei quem viu, é uma notícia que tem umas 2 semanas sobre um tipo de ataque naquelas robozinhos de aspirador de casa, doméstico, né, em que um atacante eles conseguiram inocular um vírus, um malware nesses robôs de limpeza ou de aspirador de pó, e com isso eles conseguiram ter controle tanto do aspirador de pó quanto da questão da câmera no aspirador de pó. E com isso eles conseguiram monitorar e andar por toda a casa vendo o movimento da casa. Acho que achei uma vulnerabilidade bem grave, um dispositivo da LG, e mostra como é que a internet das coisas tem ainda muito que melhorar nessa situação. Para a gente encerrar, queria agradecer aqui aos meus amigos, o Alberto, o Sion e o Gustavo Martinelli pela participação aqui, junto comigo, no nosso bate-papo, nossos espectadores que acompanharam a gente até aqui agora. Lembrando que nosso site é www.securitycast.com.br, tem lá todos os nossos SecurityCast antigos, estão lá no Facebook, facebook.com/SecCast, e convidar todos para participarem do nosso grupo do Telegram, o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, né? O site é o t.me/SecCast, que essa semana passamos de 2.000 pessoas discutindo lá sobre segurança da informação. Então, grupo, é isso aí, o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, pelo menos que eu tenho notícia aí. Então, no mais, participem lá do grupo, mandem perguntas, sugestões. Nosso próximo encontro é dia 18, onde deve ter, estamos discutindo aí o que vai ser, mas pode ser que tenha aí uma retrospectiva aí do que aconteceu em 2017 sobre segurança da informação. No mais, obrigado a todos aí pela participação e até o próximo SecurityCast. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, hein?